Análise não verbal do agressor, né? Primeiro, eu estou falando da minha postura como cidadão, como profissional da área de segurança privada, e agora eu vou falar como que eu devo analisar, né? Uma técnica para se analisar a linguagem não verbal de um agressor, seja ele um agressor ativo, um atirador ativo, um criminoso e tudo mais. Primeiro é a postura dele, tá? Aquela pessoa que às vezes passa muitas vezes pelo mesmo local, que fica ali observando coisas que ele não tem o porquê de se observar, e que está ali dando uma atenção especial ao seu posto de serviço, ou à sua ronda, ou o local onde você está em uma função de vigia, né, de vigilância, vamos dizer assim. Então, observe sempre essa postura, principalmente ali tem 3 características, né, face, corpo e mãos, que ela podem muitas vezes, na grande maioria das vezes, a face do agressor, a linguagem não verbal do agressor, a sua postura e as suas mãos, elas indicam que aquela pessoa vai, ou pode ser, ou tem grandes chances de ser um agressor contra você. Primeiro, a face, né? Inclusive, hoje existem analíticos dentro de câmeras mais modernas, ou dentro de softwares mais modernos, que eles analisam a feição daquela pessoa num grupo grande de pessoas, e que ali ela vai selecionar algumas pessoas que pelo franzimento da sua testa, pela posição da sua boca, pela aquela demonstração, às vezes, das artérias do seu pescoço, demonstram que aquela pessoa ela pode ser um possível agressor. Então, nós temos isso também. Então, eu estou ali vendo uma pessoa com a testa franzida, as sobrancelhas unidas, então está ali com uma certa, que a gente fala que é aquela carranca, né? Aquela pessoa que já vem assim com cara de bravo em sua direção. Opa, atenção, afastamento, postura de defesa, postura de não vítima, postura de predador, porque aquilo lá pode, às vezes, afastar aquela pessoa. Tá? Então, a pessoa ela vem, às vezes, com o corpo, né, na sua direção, inclinado, quer dizer, ela vai em busca de você, seja para, às vezes, pedir uma informação ou para um confronto. E as mãos, gente, 99,9% das vezes, as mãos do agressor, elas voltam lá para aquele sequestro da amígdala, aqueles dos primatas, que é o quê? Fechar as mãos para a agressão. Mesmo as pessoas que às vezes estejam com a arma na mão, você nota que ela fica de uma maneira que ela não fica às vezes apontando a arma, mas sim como querendo dar um soco em você. Isso daí foram análises que eu tive, que eu observei durante toda a minha vida, e mais análises de psicólogos, de pessoas, inclusive o Juarez citou na última live nossa e depois postou alguma coisa, tem um site que chama Metaforando. O cara é um especialista em linguagem corporal, e ele consegue analisar, e ali tem todas as técnicas. Eu estudo muito ali, já fiz cursos dele, tudo. Então, ali demonstra muito bem que como a linguagem não verbal, ela pode desmascarar uma possível agressão. Face, corpo e mãos. Isso daí é algo que nós temos que ter muito em mente. Anote aí, canal do YouTube Metaforando. Tá? Esqueci o nome do especialista, mas o cara é um cara fantástico. Distância, qual é a técnica da distância? Então, aqui eu vou citar alguns conceitos sobre distância, né? Nós temos aquela distância pessoal. Então, isso daí é muito importante a gente saber, para depois a gente entender qual é a melhor distância para uma situação de segurança pessoal. A distância íntima é aquela que tem menos de 25 centímetros. É aquela distância onde eu permito que as pessoas cheguem até mim. Quem que chega até mim numa distância de menos de 25 centímetros? Os meus filhos, minha esposa, os meus pais, os meus amigos, eu vou dar um abraço, enfim, pessoas que estão ali no meu convívio muito íntimo, e é por isso que essa primeira distância ela se chama distância íntima. Então, eu permito que aquelas pessoas elas se aproximem de mim. Lembrando sempre, gente, que essa distância ela varia muito das idades, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, de etnias, né? Então, a gente nota que os orientais, os descendentes de japoneses, de chineses, enfim, todas aquelas pessoas que vêm do Oriente, elas têm muito aquela questão de uma distância maior, né? Tanto que eles nem se cumprimentam, se abraçam, apenas fazem aquela reverência. Também aquelas pessoas que vêm da Europa, principalmente da Europa mais ao norte e mais ao oriente, né? Tirando, com exceção daquela Europa latina ali, que engloba ali Espanha, Portugal, sul da França, Itália, Turquia, Grécia. Então, aquela parte de baixo ali já é mais latina, então o latino já é mais de abraçar, de beijar, então isso varia muito com relação à origem dessa pessoa, a etnia dessa pessoa, porém nós estamos calculando aqui algo que seja mais voltado ao público latino, né? Nós brasileiros que vivemos aqui. A distância pessoal, então ela fica ali entre 25 e 1,20 metro
e 1,20 m por aí. Então, é a distância que eu trato os meus amigos, que eu converso com os meus amigos, que são pessoas ali, que são pessoas que eu confio, eu tenho uma confiança nelas, mas não permito, às vezes, aquela aproximação íntima. Depois nós temos a distância social, que eu gosto de falar que é mais de 1,5 m, 1,2 m. A ciência fala 1,2 m, mas sempre 1,5 m, né? 1,5 m é algo que a gente tem ali mais ou menos dois braços de distância. Então, ali é a distância social, ali onde eu não conheço as pessoas estão passando. Então, essa é a distância que eu, na minha profissão, eu tenho que adotar com relação às pessoas. Nessa distância de 1,5 m, 1,2 m por aí, eu consigo verbalizar com as pessoas, eu consigo ouvir o que as pessoas estão falando. Não preciso que seja uma distância pública, que vai ali acima de 3,5 m, quando estou conversando, falando às vezes com outras pessoas, numa palestra e tudo mais. Então, vamos tratar como essa distância social, aquela ideal para a minha segurança pessoal durante o meu turno de serviço. Então, eu estou ali acima de 1,5 m, então eu posso, por que 1,5 m? Se a pessoa vir numa agressão, eu posso recuar, eu posso colocar as mãos à frente, né, em uma posição de defesa, aplicar todas as técnicas de defesa pessoal. Se a pessoa se aproximar, eu posso aplicar um golpe aí mais voltado ao judô, se estiver mais longe, algo mais voltado aí a um karatê, um taekwondo e várias outras técnicas. Então, existem essas possibilidades, mas a melhor distância que eu tenho para mim, segurança, até mesmo para eu fazer uma contenção e fazer um saque de uma arma, fazer um saque de um bastão tonfa, poder fazer qualquer tipo de mobilização, enfim, não vou me aprofundar muito nisso, não, a gente invade muito o nosso tempo. Tá? Então, a distância é algo, sim, muito importante para nós.